destino do homem é o trabalho contínuo, ou o incessante ócio que mais ainda lhe pesa, ou o trabalho esporádico que a ninguém jamais agrada. Sob meus pés, calquei sozinho a prensa do lagar e aprendi que se afadiga quem deveras quer ser útil, renunciando às coisas que tomam os homens por ventura, empenhando-me nas boas obras que se confinam à penumbra, aceitando com a mesma face os que nos cobrem de ignomia, o aplauso de todos e o amor de ninguém. Estão todos prontos a investir o seu dinheiro, mas apenas porque esperam dividendos. Eu vos digo, aperfeiçoai vossa vontade. Eu digo, não penseis na colheita, mas apenas na semente que plantais. O mundo gira e o mundo se transmuda, mas há uma coisa que jamais se transfigura. Em todos os meus anos, algo existe que não muda. Todavia, a ocultais esta coisa que perdura, a eterna luta entre o bem e o mal. Distraídos, descuidais vossas igrejas e sacrários. Sois aqueles que nos tempos de agora escarneceis do que de bom tem sido feito. Encontrais explicações que vos saciem a mente racional e iluminada. Depois, descurais e menosprezais o deserto. O deserto dos trópicos austrais não está deserto tão remoto. O deserto não se abre apenas ao dobrarmos a esquina. O deserto se comprime ao vosso lado no metrô. O deserto medra no coração de vosso irmão. O bom é aquele que edifica, se é bom o que edifica. Mostrar-vos-ei as coisas que se fazem agora, e algumas que de há muito se fizeram, a fim de que possais cobrar coragem. Aperfeiçoai vossa vontade, deixai que vos revele a obra dos humildes. Escutai. E hoje o Bunker apresenta a quarta e última parte do especial A Imagem do Cristo na Arte Contemporânea. Iremos aqui apresentar autores que em suas obras, sejam estas romances ou poemas, expressam o drama do verbo. Desde o início dos tempos, a linguagem tem buscado formas de vestir da verdade a vida inteira do indivíduo. Hoje parece que esquecemos, ou nos fizeram esquecer, dessas palavras de Rosenstock Hussey, e vivemos em tempo de silêncios, onde os atos da linguagem, aqueles de escutar e falar, articular e repetir, são corrompidos em nome de uma ideologia, de uma revolução, de um novo mundo. Nos quedamos, então, surdos diante do inimigo, mudos diante do amigo, histérico contra as tradições e banalizamos a própria existência. A linguagem, sua teologia, é fonte de milagres, fonte que se quer inesgotável, pronta para ser redescoberta, a saciar nossa sede de maravilhamento, a nos fazer falar aquela língua que restaura nossa fé. E através dessa, os mortos parecem voltar à vida, os gritos mudam-se em preces, os inimigos entendem-se entre si, e a dissensão interna transforma-se em canção de estrofe e anti-estrofe, de diálogo e coro. Podemos sempre olhar para nossos tempos modernos e nada enxergar do sublime, do sagrado. Mas isso é mais cegueira nossa do que a realidade das artes e da literatura. Ainda que os tempos sejam duros, a palavra ainda é sussurrada, exaltada em discreto tear. Não se sabe o que a sorte nos reserva amanhã, obscuro ou ameno. Nosso caminho há talvez de conduzir a intactas clareiras, onde eterna murmure a água da juvença. Ou será talvez um descer até o valo extremo, soturno, sem lembrar o amanhecer. Terras estrangeiras ainda nos hão talvez de acolher. Perderemos a memória do sol, na nossa mente há de cair o tintinar das rimas. Essa fábula em que se exprime a nossa vida, súbito passará a ser história fusca que não se conta. Mas uma coisa nos afiance, Pai, e será que um pouco do teu dom seja, e para sempre, repassado às sílabas que em nós, abelhas zumbindo, levamos. Hemos de ir longe e um eco conservar da tua voz, assim como se lembra do sol a erva sem cor, desde os sombrios pátios entre as casas. E um dia essas palavras sem rumor, que cultivamos contigo, nutridas de cansaço e silêncios, a coração fraterno, hão de parecer sápidas de sal grego. O escritor britânico Graham Greene é destes nomes por vezes esquecido, por vezes relembrado, mas cada vez menos compreendido. Em um mundo que vai se tornando cada vez mais binário, a obra de Greene é verdadeira pedra de tropeço,
pois carregada de ambiguidade, de sutileza, de dramaticidade, que nunca se resolvem de forma satisfatória para aqueles que buscam soluções fáceis. Especialmente aqui, em O Cerne da Questão, obra que se articula com o melhor Dostoiévski e Camus, temos uma reflexão sobre a culpa e a responsabilidade, e como elas podem ser causa de nossas desgraças e quedas, e onde a redenção está tão próxima quanto distante, especialmente daqueles que transformam a piedade em vício. O Samurai de Shusaku Endo, autor de Silêncio, pode ser considerado como uma obra-irmã do romance mais famoso do escritor japonês. Aqui também é inspirado em eventos reais, especialmente a perseguição aos cristãos no Japão do século XVII. O livro conta a história de um personagem real, Hasekura Tsunaga, pequeno senhor de terras que é enviado para uma viagem a fim de estabelecer uma rota de comércio com a Nova Espanha, o atual México. As terras de Hasekura são pantanosas e as plantações pouco vingam. Aqui, o paralelo com o silêncio e a imagem de um Japão como uma terra pantanosa, onde as raízes do cristianismo não vigariam, é clara. Ao mesmo tempo, a viagem de Hasekura vai se tornando aos poucos uma imagem do próprio conflito que carregamos em nosso interior. Aquele conflito com o próprio Cristo, que muitas vezes silenciamos, rechaçamos, ignoramos, mas que permanece conosco, apesar de tudo. Um romance que parece espelhar como poucos aquele embate entre Jacó e o anjo nos campos do Senhor. Considerado um dos grandes escritores americanos da atualidade, Cormac McCarthy apresenta, neste pequeno romance, uma das mais tocantes imagens do sagrado nos tempos modernos, ou melhor, nos tempos futuros. A história de um pai e seu filho para sobreviver ao final dos tempos é sombria, iluminada aqui e ali por momentos onde somos relembrados do valor da vida, mesmo nas piores e mais desesperadas condições. Ainda que transitórias, essas relembranças são aquilo que alimentam nossa fé, nosso desejo por um paraíso quase esquecido, mas que se vislumbra na visão de um peixe a lutar contra as correntezas e na estrada que se abre para nós com seus perigos e belezas. Fé e desespero se articulam e se completam. Não há desespero sem esperança, parece nos dizer McCarthy, e ambos habitam o coração dos homens. O americano Mark Halperin é desses casos exóticos, um autor de obra magnífica, mas pouco conhecido para além daquele círculo de leitores iluminados. O que é uma pena, pois em sua obra vemos o trabalho de um escritor que reconhece a importância da linguagem, o quanto as palavras carregam um sentido de maravilhamento que nos faz melhor enxergar a própria realidade que nos cerca, e assim mostrar o milagre que é esta realidade. Ele faz isso em suas obras, romances e contos, e especialmente neste Um Conto do Destino, cujo título original remete diretamente a uma das peças shakespearianas de profundo significado cristão, Um Conto de Inverno. Aqui, Halperin usará de todos os artifícios da escrita para apresentar uma Nova York que é palco para o fantástico. Neste romance, ou melhor, fábula moderna, temos um autor que não teme apresentar o mundo que nos cerca como um lugar onde a graça age, persiste e insiste em nos resgatar de nossa arrogância, de nossos erros e pecados. A graça, por vezes, é uma vela que para na escuridão que nos cerca, e que em sua frágil luz revela o tamanho dessa escuridão. O romance de Galeno Boccarro, um dos autores mais importantes da nossa atual geração, é mergulho nas trevas de nossos tempos. As Almas que se quebram no chão é um retrato tocante e ao mesmo tempo mordaz de um grupo de amigos perdidos entre Berlim e São Paulo, que em busca de uma ideia vaga de liberdade e intelectualismo acaba por mergulhar em um lodaçal de experiências que não trazem nenhum alívio, nenhuma experiência real, há apenas a covarde tentativa de fuga de si mesmo, impossível de realizar, sobrando apenas o total embotamento do ser. Galeno escancara e é de incomodar muita gente com seu livro, por mostrar o hedonismo do feio, a preguiça perante o embate com a vida, o subintelectualismo e, por fim, o triste desperdiçar de uma geração perdida em si mesma. Mas, ao levantar este espelho de nossas almas, o autor nos apresenta a cura para a nossa tragédia. Pois, sem reconhecermos e enfrentarmos nossos demônios interiores, jamais seremos verdadeiramente livres, jamais seremos capazes de curar a fratura de nossas almas.
E se neste mês relembramos e celebramos o nascimento do menino Jesus, talvez não haja melhor livro para nos acompanhar do que este pequeno e imenso livro do escritor Diogo Mainardi, que, em A Queda, vai de capítulo em capítulo, passo a passo, nos reconciliar com a dor da vida. Neste livro Memória, Diogo Mainardi vai nos apresentar a seu filho Tito, mas também aos labirintos e descaminhos de nossas vidas e da própria ideia da cultura e da arte. E de como, de forma quase acidental, recuperamos aqui o eixo que liga a criação artística em um diálogo consagrado, e de que assim, em meio a nossas inevitáveis quedas, somos sempre capazes de nos levantarmos e recomeçarmos nossa caminhada. É um livro que nos remete às palavras do poeta Bruno Tolentino: tudo dói, menos a graça. É mentira que o corpo é inevitável. O corpo é necessário, mas um pouco. Inevitável neste mundo louco é sair dele. O corpo é do inefável, o resto é propaganda. O incontornável instinto de abusar de um pobre toco plantado ali para encaixar-se a um oco é uma grande mentira. É um peso grave o corpo, a carregar como uma cruz, como a que foi usada por um corpo, para que cada corpo desse à luz a própria solidão como arcabouço da transfiguração. O sangue, o pulso e o suor são rascunhos, mas de um sopro. Existe a realidade, existe o sopro do real, a vertigem instauradora. Existe aquele susto e, mais não fora, existe a grande aspiração do corpo. Porque existe no corpo uma incorpórea inquietação, a vocação do morto em ser mais que seu corpo. Porque o corpo nesta vida estraçalha-se por fora, mas é salvo por dentro. Existe aquilo que os sentidos agarram na corrida e largam para trás, por não feri-lo demais. O corpo, ponto de partida. Nobre demais para viver tranquilo, pobre demais para conter a vida. A alma é como a sombra desse corpo, ou talvez como a túnica que veio, cobrindo aquele outro até o horto, as carnes do homem-deus. Seu corpo cheio de solidão, cheio do desconforto do amor que ninguém quer, o amor do alheio. A túnica, por fim, caiu no meio dos vazios do mundo, e como o corpo, a alma enjeitada atira-se no chão e geme, e todos dormem. Pobre túnica, arrancada e pisada e sem noção do que vale entre os dados. Será única? Ou só indivisível, disputada por capricho de Deus ao homem e ao nada?